Olá! No nosso episódio de hoje, nós vamos falar sobre meio ambiente profundo e a nossa relação com os animais. Vamos entender de onde viemos, aonde estamos, para onde vamos e o que se espera da nossa humanidade quando nos relacionamos com os animais, seja na nossa alimentação, seja os nossos animais domésticos, os que convivem conosco, sejam os animais silvestres que estão por aí nas nossas florestas e matas nativas. Acompanhe aqui conosco, quem sabe depois desse vídeo nós possamos alcançar uma nova consciência com relação a esses nossos companheiros planetários. No episódio de hoje, meio ambiente profundo e a nossa relação com os animais. O que é esse chamado aí, meio ambiente profundo? Do que é que eu estou me referindo quando falo disso? Nós vamos falar sobre o que está por trás do véu, sobre o que é que está na nossa consciência mais profunda sobre esse tema e para onde nos dirigimos como seres humanos. Vamos entender que todo o nosso processo como seres humanos, ele é um processo eminentemente evolutivo. Isso não acontece só conosco, mas com toda a existência no universo. Todo o universo está em expansão e assim como um dia fomos Neandertais, passamos a Homo sapiens sapiens e vamos seguir no nosso processo evolutivo. Os animais também estão no seu processo, as plantas também, o planeta Terra como um todo e o universo como um todo está num processo constante e contínuo de expansão. Portanto, a nossa existência ela está estritamente vinculada a um processo de evolução, seja nas questões físicas do nosso corpo físico como seres humanos, seja também nas nossas questões mais internas, sejam do ponto de vista dos nossos pensamentos, das nossas emoções, da nossa existência como seres integrais que o somos. Nessa perspectiva, em que nos concebemos como seres que existem nesse planeta, que convivem nesse planeta com outras formas de existência, com outras formas de vida, e que todo esse conjunto está em expansão, a nossa pergunta nesse momento é: a minha individualidade, né? Como me concebo com o nome que eu tenho aqui hoje, nesse momento? Se eu olhar para a minha história, para 10 anos atrás, para 15 anos atrás, 20 anos atrás, como eu concebi a minha relação com os animais? Houve alguma mudança nesse processo e nessas relações? Por quê? Porque a sociedade, na média da nossa sociedade, certamente essas concepções e visões de mundo sobre a relação dos homens e mulheres com os animais mudou radicalmente. Aqueles animais que em algum momento e na nossa história, seja a nossa própria, dos nossos pais, avós, concebiam esses animais como coisas, como utilidades, como propriedades que estavam ali a serviço e meramente a serviço, sem qualquer tipo de consideração diante da sua existência. A nossa sociedade atual muda completamente essa visão sobre os nossos animais, sobre os nossos bichos e passam a concebê-los, inclusive, como seres sujeitos de direito. Nós temos hoje o movimento do veganismo que vai impulsionar uma nova forma nessa relação em que eu não consumo nada de origem animal, entendendo que a minha forma de vida, a minha existência como vida, também é compartilhada na vida desses outros seres, os animais, e que, portanto, ao compartilhar a mesma vida, eu não devo sacrificá-los e utilizá-los ao meu bel prazer, ao meu próprio prazer. Nesse momento, a nossa humanidade passa por movimentos de consciência muito diferentes, por estágios de consciência muito diferentes. Nós vamos encontrar aqueles que ainda estão lá nos estágios antigos, entendendo que os animais são sim, são meras coisas, são aquelas pessoas que vão fazer uma caça simplesmente pelo prazer de caçar, de tirar a cabeça daquele animal e pendurar numa parede, ou de fazer uma selfie com o animal que ele acabou de morrer, ou que ele está vendo agonizando, e isso acontece todos os dias aí nas redes sociais, é só procurar. Mas também nós vamos encontrar esse outro grupo de seres numa outro tipo de consciência, uma consciência mais avançada, que coloca a nossa relação com esses animais de uma forma mais ética, mais justa, mais razoável, entendendo que somente somos seres que existimos aqui, que compartilhamos a vida e que compartilhamos uma estrutura equilibrada e que deveria ser cada vez mais equilibrada e mais justa e mais razoável para todos os seres viventes e existentes aqui
nessa era. Mas a pergunta que eu devo me fazer é: em que estágio eu estou? Eu penso hoje, como eu pensava há 10 anos atrás, eu já parei para refletir sobre isso. Será que dentro de mim, lá no meu interior, quando eu entro em silêncio profundo interno, eu consigo conceber que existe uma vida ali naquele animalzinho? Nesse cachorro que convive dentro da minha casa, ou com aquele gado que está lá no pasto, que um dia vai me servir de alimento, ou como eu concebo esses passarinhos ou as onças pintadas que estão por aí, como eu concebo essas formas e essas existências e como eu me relaciono com isso. É importante que, se eu me compreender como um ser que está em evolução, como qualquer outro ser existente no universo, eu devo verificar que a minha consciência sobre esse tema também deveria ter evoluído ao longo dos últimos anos, acompanhando a consciência da maioria da sociedade. Isso pode ser uma realidade, pode não ser, mas é necessário que eu pare para refletir sobre isso. Como eu concebo essas outras formas de vida dentro de mim e como eu me relaciono com isso. Nesse momento de reflexão, eu passo então a olhar para aqueles que estão nesse estágio, por exemplo, dentre os veganos, dentre aqueles que estão lá nos movimentos de proteção e defesa dos animais, talvez com outro olhar. Um olhar de quem pode verificar que há pessoas nesse lugar que compartilhamos na nossa cidade, no nosso país ou no nosso mundo, que pensam diferente de mim e posso conviver com essas outras pessoas de forma pacífica, sem julgamento, da mesma forma que essas pessoas que estão nos movimentos de defesa dos animais podem olhar para aqueles que ainda não fizeram o seu processo de autorreflexão mais profundo e concebê-los como seres que estão num processo de evolução. O importante para você que está aqui acompanhando o meu vídeo é olhar para dentro de si mesmo e se perguntar em que lugar eu estou. Em que movimento de consciência eu estou, do menos para o mais, quando eu me refiro ao tema da relação dos homens com os animais. Isso é fundamental porque é nesse movimento que nós crescemos, é nesse movimento que vamos em direção a Deus, que vamos em direção à nossa essência humana e devemos nos perguntar nesse momento: aonde Jesus ou os grandes mestres que passaram por aqui estariam e conceberiam essa relação? E eu quero aqui fazer um convite a você, quem ainda não teve a oportunidade de assistir o filme Clara e Francisco, que fala da história de São Francisco e Santa Clara. Em algum momento, São Francisco sai caminhando e ele atravessa uma floresta, e lá naquela floresta ele se depara com um lobo muito feroz. E São Francisco, então, entra em contato profundo com aquele lobo, na sua existência humana, na sua vida, com a vida que habitava aquele lobo, e se relaciona com aquilo. São Francisco estende as mãos para o lobo e aquele lobo que estava rosnando para ele, ameaçando de atacá-lo, se acalma e deixa, inclusive, que São Francisco o acaricie. São Francisco talvez seja uma das grandes referências da nossa humanidade, desses que passaram por aqui nesse planeta e que conceberam uma nova forma de se relacionar com os nossos animais. Importantíssimo que a gente conceba, então, em que fase estamos. Será que nós, como seres que temos uma consciência um pouco mais avançada do que os animais, quando nos referimos à autoconsciência, como sabemos que existimos, sabemos que estamos nesse processo e podemos estar aqui, convivendo nesse vídeo, dialogando e refletindo sobre assuntos tão profundos? Será que eu consigo conceber que aquele animal que está ali, seja dentro da minha casa, seja lá fora, seja lá nos pastos, nos quintais, será que eu consigo perceber e me perceber diante disso, colocando esses animais no lugar dele, que são o lugar de animais, e aí eu passo a refletir: será que eu estou ali trazendo esse animal de dentro da minha casa como um filho, mudando ele dessa figura que ele é, porque ele é verdadeiramente um animal, e estou tratando ele fazendo festas de aniversário, gastando 30, 40, 50 mil reais, fazendo fotos, carregando esses animais, esses cachorrinhos ou gatos, para dentro de shopping center em carrinhos como se fossem bebês. Como eu estou me relacionando com isso? Eu tenho histórias e convivi ao longo da minha história profissional com circunstâncias que a gente considera incrível. Um belo dia nos chegou, eu ainda procuradora do IBAMA, uma demanda de um casal reclamando uns jabutis que tinham sido apreendidos pela fiscalização,
e essas pessoas, então, me trouxeram um álbum de fotografia dos animais, como se fossem filhos, em que esses animais tinham um quarto, cada um tinha sua cama, tinha televisão, eles assistiam televisão, tinha o mesversário, tinha, ou seja, né, você imagina um casal se relacionando com 2 jabutis, como se fossem os filhos que eles não tiveram, e criando circunstâncias que completamente ilusórias e fora de uma realidade, e ao mesmo tempo recebi em outro momento uma mãe reclamando muito da apreensão de uma arara, que era o único ser que existia, que o filho dela autista conseguia se relacionar de uma forma tranquila. Era com essa arara que esse menino se acalmava, era com essa arara que esse menino conseguia falar e sair um pouco daquele autismo quando ele se relacionava com esse outro ser. Nessas histórias todas que a gente pode aprender por aí, o importante é que eu me conceba diante disso e me julgue, me avalie diante dessa circunstância, em que momento eu estou. E se eu me relacionar com o animal, eu preciso me perguntar qual é a função dessa relação. Essa função não pode ser a função de substituir esse animal no lugar de alguém que, diante de uma circunstância que eu estou vivendo ali, uma solidão, e aí eu me passo a me relacionar com aquele ser como se ele fosse um ser humano, quando ele não é, ele é um animal, mas também eu preciso me relacionar com esse ser quando eu como um alimento, quando eu como uma carne que veio. Eu me pergunto, aonde esse animal que eu estou comendo estava, se ele foi bem tratado, se ele não foi bem tratado, será que realmente quando eu parar para refletir sobre isso, eu vou ainda continuar querendo me alimentar dessa carne? E eu falo eu por mim, e sou vegetariana, já tem alguns anos, não como carne, exatamente por essa reflexão, porque quando eu vejo, e já vi várias, tive a oportunidade de estar em frigoríficos, abatedouros, e quando eu vejo aquele processo de morte, aquilo para mim insuportável na perspectiva de eu me colocar como uma pessoa que consome aquele tipo de circunstância, mas em algum momento da minha jornada, eu, Andréa, parei para refletir e decidi internamente que eu não queria mais. E com isso eu não estou falando e nem julgando ninguém. Se você ainda come a sua carne, faça isso, mas faça isso de forma consciente. Avalie, se pergunte aonde estava aquele animal, será que ele sofreu para morrer? Será que ele foi bem tratado quando vida? Será que ele teve alimento? Será que ele teve uma água fresca? Será que a minha relação passa a ser uma relação mais consciente quando eu estou no trato desse assunto de uma forma geral, no meu dia a dia, no meu cotidiano? É isso que nos leva a uma condição humana, é isso, sair das nossas distrações e do fato de a gente agir de forma tão inconsciente, sem saber o que está fazendo, é que nos leva a ser seres humanos de verdade, é o que nos leva para o mais e é o que nos permite, quem sabe, nos relacionarmos com todos os outros seres que vivem por aqui de uma forma mais ética, de uma forma mais justa. Fica aqui então esse convite à reflexão e para encerrar eu vou ler aqui um poema de Miguel de Cervantes, quando ele fala lá nas notas introdutórias do seu livro Dom Quixote, escrito lá por 1600, 1612, por aí, e Cervantes, né, vamos lembrar da história de Dom Quixote. Dom Quixote saiu pelo mundo nas suas aventuras montado no seu cavalo Rocinante, e Rocinante era um cavalo delgado, magro, fraco, e eles saíram então na sua jornada, e nas notas introdutórias do livro, Cervantes escreve um poema muito interessante que nos leva a reflexões muito profundas. Eu vou ler aqui e depois, logo em seguida, a gente vai fazer alguma reflexão sobre esse texto. Diz lá, então, essas notas introdutórias, é um poema, e Cervantes escreve vários deles, né, nesse momento, e um deles fala de um diálogo entre Babieca e Rocinante. Babieca, do espanhol, quando traduzido, né, é entendido como um estúpido ou uma estúpida. E o diálogo se dá aqui, então, entre um estúpido e um cavalo magro, definhando considerado ali um fraco, né, em razão da sua condição física. Diz então o diálogo: por que estás, Rocinante, tão delgado? Pergunta Babieca. E responde Rocinante: porque nunca se come e se trabalha. Mas não tens a cevada e a tua palha? Não me deixa, meu amo, um só bocado.
Anda, senhor, que és bem malcriado, e tua língua de asno ao amo avacalha, diz Babieca. Rocinante responde: asno, se é do berço até a mortalha. Queres ver? Basta vê-lo enamorado. É uma tolice amar? Pergunta Babieca. Não, é a alta prudência. Metafísico estás, Rocinante. É que não como. Se queixe do escudeiro, então, Rocinante. Não é o bastante. Como vou me queixar dessa dolência se o amo e o escudeiro ou o mordomo são tão roceiros como Rocinante? Cervantes, extremamente inteligente nesse texto, de uma profundidade em cada uma das suas frases, ele traça um pouco dessa jornada que ele imaginou lá em 1612, dessa relação dos homens com os animais, quando ele diz, né, lá na primeira estrofe, que Babieca pergunta por que o Rocinante está tão magro, e ele responde que ele está magro porque ele não come, mas ele trabalha muito. E aí Babieca faz uma crítica: então você está julgando o seu amo que não lhe dá de comer? E ele responde que não, de fato ele não lhe dá de comer, e aí ela critica ele: você está sendo um asno por fazer isso, por criticar o seu dono, né, no caso aqui o Dom Quixote. E ele responde: olha, asno por asno somos todos, basta dar uma olhadinha lá no Dom Quixote, quando ele está enamorado de Dulcinea, e as aventuras que Dom Quixote faz em relação a Dulcinea são das mais fantásticas. Fica aqui o convite para ler o livro Dom Quixote. E aí Rocinante, que convive, né, todos os dias naquela jornada com Dom Quixote, eles andam todos os dias, horas a fio, Dom Quixote em cima de Rocinante, e ele vai murmurando, e ele vai falando, e Dom Quixote vai conversando com as pessoas, e Rocinante vai observando. E Rocinante vai tomando aquelas informações e se reconhecendo naquelas informações, ao ponto de refletir sobre as peripécias e as dificuldades pessoais próprias de Dom Quixote quando ele se relaciona ou quer se relacionar com a sua Dulcinea. E Rocinante o chama de asno diante dessa condição. E mais lá à frente, então, quando Babieca pergunta: e por que você não reclama disso? Por que você não vai e chama o amo e reclama do escudeiro? E aí ele diz: do que adianta reclamar? Tanto o escudeiro, quanto o mordomo, quanto o Dom Quixote, como eu, somos todos iguais. E talvez aqui a grande sacada, né, do nosso autor, quando ele vai dizer: somos todos iguais. Eu, quando me relaciono com o meu animal, transfiro para ele todo o meu psiquismo, transfiro para ele informações relevantes para o crescimento e para a evolução desse meu animal, e ele também, ao se relacionar comigo, quando eu profundamente entro nos olhos, no coração daquele meu animal, ou daquele animal que eu consumo, seja para um sapato, seja para um alimento, eu também posso me relacionar de outra forma e entender que nessa vida e nessa existência humana somos todos um só. Muito obrigada por você que nos acompanhou até aqui.